Diz o texto: verso 5: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Diga glória a Deus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse abertamente: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, ele foi e disse ao povo da sua cidade: venham comigo e vejam, um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, fala conosco. Fala, Senhor, fala. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós não precisamos da voz de nenhum humano, de nenhuma autoridade, de nenhuma sumidade. Nós não precisamos de nenhum professorado. Nós precisamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, atua neste lugar, transforma as mentes e os corações, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Hoje é um dia especial. Hoje é o dia no qual nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. A mesa fala de fartura, de alegria, de comunhão, de partir do pão. A mesa fala de nova aliança. A mesa fala de intimidade. Jesus propõe a mesa para os seus discípulos, porque a mesa é um lugar de intimidade. Raramente você senta à mesa com um desconhecido.
Raramente você compartilha as suas alegrias, as suas vitórias e as suas lutas com alguém que você não conhece. É difícil você abrir as portas da sua casa e puxar as cadeiras da tua mesa para compartilhar o pão com alguém. Então hoje é um dia especial. Quando você está aqui para tomar a ceia do Senhor, em outras palavras, você está dizendo: eu tenho intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho aliança com o meu Mestre. Veja que nesse mesmo livro de João, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 6, Jesus diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu. Jesus falava de si mesmo: em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quando nós sentamos à mesa do Senhor, e essa simbologia, essa representatividade do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, nós então ingerimos esse alimento, e isso conota a nossa fé cristã, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, único Salvador e Redentor das nossas vidas. Aleluia. Quando alguém se alimenta de Jesus, quando um homem e uma mulher passam a se alimentar de Jesus, automaticamente, instantaneamente, este alguém tem no mínimo ou quase nada de apetite pelas coisas do mundo. Alguém regenerado, alguém que se tornou discípulo, alguém que se tornou filho, é alguém que tem pouquíssimo prazer pelas coisas deste mundo. Este mundo perde literalmente o encanto. Quem está tomado por Jesus é alguém que está sempre disposto a amar, a servir o próximo e levar a preciosa semente às famílias. Ele não está preocupado com as coisas dessa terra. Não, ele quer fazer a vontade do Pai. E levar a preciosa semente, Robert, é o que está na nossa visão. Você já memorizou a visão dessa igreja? Qual que é a visão da tua igreja? Sabe falar aí de cor? Igreja do Galileu. Implantando o reino dos céus em cada lar. Cada família, uma igreja santa e regenerada. A igreja do Galileu é uma igreja que tem uma missão: implantar o reino dos céus em cada lar. E é exatamente uma das preciosas lições que nós extraímos dessa passagem tão maravilhosa da vida do Mestre aqui na terra. Jesus é o exemplo de uma vida com propósito. E Ele quer que você tenha uma vida com propósito. Diz para a pessoa do seu lado: o Senhor quer fazer de você alguém com propósitos. Jesus não estava aqui de passagem. Alguns pensam que pelo fato de Ele ter entregado a sua vida tão cedo, praticamente aos 34 anos de idade, que Ele teve uma passagem nessa terra. Não, querido. Jesus não ficava olhando para o alto com a boca aberta esperando o bonde passar. Jesus é o nosso exemplo perfeito de como eu e você deveremos andar nesses dias. E o texto que nós acabamos de ler, ele traz uma narrativa detalhada e linda desse encontro tão marcante entre o Deus vivo e uma mulher. E por que é importante ser mulher? Por vários fatores. Mas a mulher daquela época, ela vivia numa condição muito mais precária, muito mais discriminatória do que ainda é hoje, principalmente naquela região. Então a mulher não tinha direitos. Se falando de uma samaritana, então, se falando de alguém que já havia sido casada quantas vezes? 5. E o homem com que ela estava casada não era seu marido.
A primeira lição que eu tiro desse texto, queridos, é que entre tantas coisas que nós podemos extrair dessa história marcante e maravilhosa, é o que o pecado faz com o ser humano. A palavra de Deus diz que, lá em João 10, que o diabo, o nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. E é assim mesmo que ele faz. O inimigo não quer só te envergonhar. O inimigo não quer só trazer vergonha para o teu lar. O inimigo não quer só tirar a sua salvação. Ele quer destruir a sua alma no inferno. E essa é uma mensagem que não dá ibope. Mas essa é a realidade da humanidade caída. Por isso que a palavra de Deus declara que aquele que pensa estar de pé, o que ele deve fazer? Cuidar para não cair. E essa palavra é muito marcante na minha vida, porque aos 23 anos de idade, depois de ter passado um tempo maravilhoso, lindo, produtivo, de valores e princípios dentro da igreja, eu tive um processo de queda. Eu tive um processo onde o pecado entrou na minha vida e eu fui literalmente moído, destruído, estraçalhado pelo inimigo, pela dureza do meu coração e pelo pecado, como essa mulher estava cometendo. No ano de 1983 para 84, a minha mãe, através da minha mãe, nós fomos levados a uma igreja evangélica, ao berço evangélico. E a partir de lá, tanto eu quanto meu irmão passamos por um processo de doutrinação maravilhosa, doutrinação sadia. Por isso que os filhos de vocês estão lá, participando dos cultos dominicais, para desde a tenra infância eles aprenderem valores e princípios da palavra, porque isso vai fazer deles verdadeiros adoradores de Jesus. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois de adulta ela não se desviará dele. E foi assim a minha caminhada. Todas as etapas da minha vida, desde a infância, a pré-adolescência, como junior, depois como adolescente e depois jovem, eu tive pastores maravilhosos, segundo o coração de Deus, que me ensinaram as Escrituras e fizeram de mim alguém apto para viver a palavra. Alguém regenerado. No ano de 1998 eu me batizei. Dia 30 de maio de 1998, olha que bênção, fui batizado nas águas. No ano de 2000, recebi uma missão de um pastor amado para se tornar um líder de célula, para liderar um grupo de pessoas, para poder liderá-los, abençoá-los, orar por eles, caminhar de jovens solteiros. E a minha vida foi assim, dentro da igreja, participando de ministério de dança, de ministério de teatro, indo para acampamentos, alguém que tinha a preciosa semente dentro de si, mas que por uma desilusão com a igreja e com uma pessoa, se afastou dos caminhos do Senhor. E a história ela é tão marcante, ela é tão destruidora, que eu já tinha um chamado pastoral para a minha vida, já haviam profetizado na minha vida que eu me tornaria um pastor. Eu tinha um pastor de jovens que pregava a santidade no namoro, e eu tinha um namoro que era santo, nunca havia tido relação sexual com ninguém, e aos 23 anos de idade eu tive essa queda. E quando eu vou para o mundo, quando eu saio dos caminhos do Senhor, quando eu tomo essa decisão, a primeira coisa que eu faço é me envolver com o pecado. E a partir dali, então, como essa mulher que era uma prostituta naqueles tempos, eu me prostituí como uma prostituta. E toda sorte de demônios, de malignidade, de vícios, de imundícias que estavam naquela mulher passaram para mim. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios que aquele que se deita com a prostituta se torna uma só com ela, um só com ela. E isso abriu um caminho de abismos na minha vida,
aqui nesse bairro, aqui neste lugar. Por isso que eu estou aqui, por isso que essa igreja é aqui. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a luz brilha, porque nós somos luz e sal para este mundo. E este testemunho está dando aqui. E eu depois me envolvi com vícios, com bebidas, drogas lícitas, drogas ilícitas, uma vida destruída pelo pecado, até que um dia, depois de 4 anos, um homem foi até a minha casa, e como Jesus senta naquele poço, aquele homem senta na minha casa, no sofá da minha casa, para levar a água viva para mim. Glória a Deus. Aquele homem representava Jesus. Querido, você vai representar Jesus na vida das pessoas. No poço de quem você tem sentado? Para a casa de quem você tem levado a preciosa semente? Qual tempo você tem reservado para salvar uma vida do inferno? Porque o meu destino era aquele. Aquela mulher, assim como eu, ela tinha se... Eu vou poupar vocês dos detalhes, é claro. Porque quando você vê alguma pessoa dando um testemunho muito convicto, muito feliz, muito pazão, porque eu fazia isso, aquilo, eu tenho nojo, eu tenho vergonha. Vou falar isso para vocês aqui com vergonha no meu coração. Tenho nojo. Então vou poupar vocês os detalhes. Mas assim como aquela mulher, eu havia me tornado um lixo humano. Alguém escravizado, deteriorado, sujo, imundo, aprisionado e sem nenhuma esperança. Mas quando Jesus chega na vida de alguém, oh, aleluia, querido. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele faz nova todas as coisas. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quão aprisionadas as pessoas lá da tua família estão, eu não sei quão amarradas elas estão, envolvidas na sujeira, no pecado, na destruição, mas eu posso falar uma coisa para você: a luz está chegando lá naquele lugar. Jesus vai chegar lá e vai mudar a história da tua família. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para não julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está aqui para reproduzir os passos de Jesus, e através da sua vida muitas pessoas serão salvas. Glória a Deus. Através do Espírito de Deus que vive em você, muitas pessoas são salvas. Oh, querido, você que está me ouvindo aqui neste lugar, você que está me ouvindo agora através desse vídeo, eu quero te dizer: existe uma vida livre e linda do lado de Jesus. Ao lado de Jesus existe esperança. Você que está sentado aqui, olha, Jesus está vindo ao poço para te encontrar. Jesus quer te abraçar. E saiba que a sua vida nunca será a mesma. Vem para perto, venha conhecer Jesus, aquele que quer mudar a história, aquele que quer purificar você de todo o pecado. Essa é uma lição preciosa. O pecado vem para nos destruir, mas Jesus vem para nos salvar e nos dar uma vida abundante com o Pai. A segunda lição que esse texto traz está lá no verso 13 ao verso 15. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu na conversa com a mulher: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E olha que a mulher responde: Senhor, eu quero, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui retirar do poço. Querida, queridos, querida, quando Jesus oferece a palavra a alguém, em outras palavras, quando ele oferece a si mesmo, ele encontra eco. Por quê? Porque a segunda lição é que todo ser humano possui um vazio dentro de si.
Todo ser humano nascido de mulher possui vazios dentro de si. E quando você vem como um discípulo de Jesus, como alguém amado do Pai, como alguém que é um mensageiro da palavra e leva a palavra até Ele e declara a pessoa de Jesus, você encontra eco nela. E ela vai dobrar os seus joelhos, e ela vai entregar a sua vida para Jesus, e ela vai se tornar um filho de Deus, e através de você a salvação vai chegar no poço. Ai, pastor, eu não sei falar. Ai, pastor, eu não sei o que dizer. Oferece a água da vida para as pessoas. Começa a dizer o que a água da vida tem feito em você. Começa a dizer para elas o que a água da vida, a sede que ela tem matado lá na tua casa. Começa a falar do que Jesus fez por você, querido. Às vezes as pessoas só precisam de um ouvido, de um ombro amigo. Esses dias eu estava ali, cortando meu cabelo, e o rapaz começou a falar das lutas que ele estava passando, das dificuldades que ele estava passando, dos medos que ele enfrentava, dos traumas que ele tinha na família dele. E num determinado momento eu virei para ele e disse assim: querido, eu quero que você e sua esposa vão lá na minha casa. Ele olhou assim meio torto, não entendi. Eu falei: querido, quero que vocês vão lá na minha casa, servir uma refeição para você, ouvir você melhor, poder orar por você, poder te dar um abraço. E ele ficou todo emocionado. No ano passado ele estava aqui. Sabe quantos textos da Bíblia eu disse para ele? 0. Quantos textos da Bíblia Jesus disse para a mulher do poço? 0. Ele simplesmente disse para ela: eu tenho uma água para você beber que vai matar sua sede. As pessoas estão vazias, as pessoas estão se enchendo de pornografia, de droga, de misérias, de alcoolismo, de mentira, de falsas perspectivas, porque elas sentem um vazio dentro dela. Mas quando você chega com a preciosa semente para pôr numa terra boa, aquela semente floresce e a vida de Cristo vai nascer em alguém. Sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Jesus te chamou para ganhar almas. Jesus não te chamou para ser rico. Jesus não te chamou para você ser só bem sucedido. Jesus não te chamou só para você ter uma família linda, para ter um carro bom, para fazer viagens. Tudo isso é muito bom, muito agradável. Lute por essas coisas. Quem pode olhar para você como um filho de Deus e ver alguém todo aloprado? Que testemunho é esse? Vai estudar, vai conquistar, mas nunca se esqueça que Jesus é o centro de todas as coisas. É só Ele que vai preencher esse vazio dentro de você. O vazio da dor, da perda, o vazio da indiferença, o vazio da rejeição que um dia ficou marcada aí dentro da sua vida. Jesus virá e a luz brilhará, e Ele vai preencher todo esse vazio, e você vai ser alguém mais do que vencedor nesses dias. Terceira lição que eu tiro desse texto: os verdadeiros discípulos de Jesus podem se distrair com as coisas deste mundo. Mesmo os verdadeiros discípulos de Jesus podem se distrair com as coisas deste mundo. Olha o que diz lá 2 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao 7. Abre a tua Bíblia aí. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 ao 7. O apóstolo Paulo faz um alerta a Timóteo. Ele diz o seguinte: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda. O que o verso 8 da história diz? Lá de João capítulo 4. Que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comida.
E Jesus fica enfurecido com eles. Mas qual que é o problema, pastor, de eu ir buscar comida? Jesus estava com fome, a gente estava com fome, eles se deslocaram, eles fizeram uma tarefa, eles fizeram algo que era bom, era uma necessidade deles. Só que o verso 28 vai dizer o seguinte: olha o que está acontecendo ali. Ali a salvação chegou, ali a luz brilhou, ali o sobrenatural veio. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi até a cidade e disse àqueles homens: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura ele não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Tudo isso estava acontecendo. Eles veem aquela mulher, eles veem a mulher ao meio-dia deixando o seu cântaro, correndo para a cidade. Ela fala de Jesus para todo mundo. Está vindo aquela multidão ver Jesus e os discípulos estão vendo tudo aquilo. Está vendo tudo aquilo acontecer? E aí, diz o verso 31: e entretanto seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Eles estavam tão envolvidos com as coisas deste mundo, eles estavam tão preocupados com uma coisa corriqueira deste mundo, que eles não estavam vendo a manifestação do sobrenatural na vida daquela mulher e na vida daquela cidade, daqueles homens que viram ver Jesus. Eles não viram a salvação chegar ali. Tome cuidado. Às vezes você está tão preocupado em como sobreviver, em como ganhar o pão, em como cuidar da sua casa, em como cuidar bem dos seus filhos, em como pagar uma escola top, em como fazer as coisas girarem lá no teu relacionamento, que você está esquecendo do principal: Jesus Cristo está na casa. Tem muitos crentes se tornando uma Marta, preocupadas em que vão fazer, preocupadas no que vão arrumar, preocupadas no que vão fazer. E Maria está sentada aos pés de Jesus e ela escolheu o melhor, e o melhor não será tirado dela. Escolha como Maria. Se você está vendo a manifestação do sobrenatural de Deus aqui nesta casa, envolva-se com os projetos de Deus, envolva-se com a igreja do Galileu, venha para perto, viva as histórias, viva esse início de congregação que nós estamos tendo, porque nós vamos atingir lugares altos e você vai ter história para contar. Você estará juntando tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Glória a Deus. Cuidado com as distrações deste mundo. Sabe qual que é o pior inimigo do crente nesses dias? O entretenimento. Antigamente você falava para a pessoa que tinha culto na segunda, tinha culto na terça, tinha culto na quinta, reunião de oração na sexta, tinha encontro de homens no sábado, domingo tinha culto de manhã e tinha culto à noite, a pessoa vibrava. Por quê? Porque tinha só lá um quadrado feio dentro da casa dele e um rádio. Agora não. Agora o inimigo número 1 do crente chama-se PlayStation. Eu curto PlayStation pra caramba, eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu não tenho. Mas você pode ter, querido. Tenha, de forma moderada. Pode jogar seu videogame. Você é casado, recém-casado, pode jogar seu videogame. Pode assistir a sua série na Netflix. Pode maratonar. Mas não deixe de buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Porque se você está fazendo isso, daqui a pouco você vai tomar um tiro na testa, você não vai nem ver de onde veio. Porque lá em 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 8, vai dizer que Satanás, o inimigo nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Envolva-se com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, faça votos com Deus. Dobre o seu joelho lá no seu quarto, ore 15 minutos, ore 20 minutos, encha-se da palavra, vá buscar conhecimento teológico, vá saber da vida das pessoas, tenha um passo de fé. Essa semana meu querido Robert chegou para mim, mandou um print e disse assim: esses são os itens da nossa fachada.
Fiquei olhando, estava sozinho no carro. E aí o Robert já manda um áudio, que é um discípulo amado do meu coração. Pastor, eu já falei para ele, está fora de cogitação. Isso aqui não dá, já disse para ele, não tem condições, isso aqui não é para nós, não dá. Imagina, só 10 placas é mais de 5 mil reais. Tem 17 placas aí. Aí tem isso, tem isso. E eu dobrei meus olhos, fechei os meus olhos, baixei minha cabeça e o Espírito Santo falou para mim, ele tem razão. Isso aqui não é para você. E eu disse assim, então se não é para mim, é para alguém, porque eu preciso dar fachada. Se não é para mim, é para alguém. Liguei para o Robert e disse assim, Robert, você crê em Jesus? Falou, creio, pastor. Você bota uma fé no seu pastor? Ele falou, opa, ele já, o cara já levanta a bola, né? Aqueles amigão queridos, sabe? Que gostam de você. Falei, então é o seguinte, você vai passar essa mesma mensagem para tal homem e vai dizer só essa frase para ele: o meu pastor mandou entregar isso a você. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero experimentar coisas novas de Deus, eu quero ser usado pelo Espírito, mas você não dá um passo de fé, você não provoca o sobrenatural em nada. Veja que Jesus se deslocou até aquela mulher, ele se deu o luxo de ouvir aquela pecadora. Você não está ouvindo ninguém, você não ouve nem as pessoas dentro da tua casa, como é que você quer ouvir o Espírito Santo, cara de pau? Dê um passo de fé, ouça, haja no âmbito sobrenatural e espiritual, porque você vai ver que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Por isso que eu falei, semana que vem nossa fachada está chegando, porque eu creio que aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado, e eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural, porque essa obra é dele, não é minha. E a última lição que eu quero deixar no teu coração para mim tomar ceia, com esse som bem angelical aqui atrás: Jesus sempre está indo ao encontro de pecadores dispostos ao arrependimento. Jesus é uma verdadeira lição de amor. Como Jesus é amado? Jesus é o primeiro discípulo, Jesus é o discípulo perfeito. Ele nunca falava de si mesmo, ele sempre vinha e falava do Pai. E o que o Pai fez com ele? Ele enviou. Deus só envia os discípulos. O Senhor quer enviar você. Jesus é o discípulo perfeito em serviço, em abnegação, em obediência, em caridade e em amor. Essa é a essência da igreja de Galileu, querido. Foi por isso que os pastores de vocês fizeram o caminho contrário. É por isso que os pastores de vocês estão na contramão. É por isso que nós saímos lá do topo de uma igreja de milhares para vir para cá. Porque nós estamos querendo sentar no poço para falar com alguém. Tem poço aqui no Jardim? Tem poço lá no teu trabalho? Tem poço lá na tua casa? As samaritanas estão esperando você levar água viva que desceu do céu para eles. O que você vai fazer com isso? É por isso que essa igreja vai ser gigante em força, em tamanho, e é por essa razão que o Ministério Galileu vai ser conhecido nacionalmente e internacionalmente. É por isso que você caminha ao meu lado, é por isso que você precisa, querido, de uma vez por todas compreender a sua missão e se entregar de corpo e alma para Jesus. E é por essa razão que nós vamos sentar à mesa essa manhã. A mesa fala de aliança. Jesus quer fazer de você um verdadeiro discípulo. Fique de pé no seu lugar. Oh, querido, nós vamos nos assentar à mesa de banquete nessa manhã. Nós vamos dizer para Jesus: nós temos uma aliança uns com os outros e temos uma aliança com você, mestre. Uma aliança eterna. Uma aliança de alguém que foi buscar você lá no fundo do poço. Feche seus olhos. Lembra quando você estava lá no fundo do poço?
Lembra quando alguém foi buscar você lá? A história não para em você. O rio não é uma poça, o rio não é uma lagoa. Lagoa, poça, é água parada, e água parada dá bicho. Você é um rio de água viva que flui. Você é um rio de bênçãos. Você é um rio maravilhoso, cheio da presença do Espírito, cheio de tesouros, cheio de sabedoria, cheio de bondade, cheio de unção, cheio de riquezas espirituais e deste mundo para abençoar as pessoas. Você é um restaurador de brechas. Você é uma coluna, você é um vaso, você é uma flecha na mão do valente. Você vai chegar a caminhos maiores, mais altos. O Senhor plantou você aqui para você florescer e dar fruto, e os seus frutos vão alimentar muitas mulheres nos povos. As suas folhas servirão de remédios. Você é um manancial de vida. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe essa circunstância dizer que você não pode. Jesus está aqui nessa manhã para te levantar, querido. Jesus está aqui nessa manhã para dizer que você é mais que vencedor. Jesus está aqui nessa manhã de ceia para te lembrar que você custou o precioso sangue dele, gota por gota naquela cruz. E agora você é um príncipe, uma princesa morrendo dos céus.